Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Jesus Geraldo. Hoje eu também, além de ser corretor de imóveis, né, no lado profissional, tenho minha empresa, a fábrica Destaque e a Stark Imóveis. Eu também sou cristão, né, evangélico, a minha religião. E eu gosto muito também de estar estudando a palavra de Deus, né? Sou um humilde servo do Senhor, né? E muitas vezes eu também caio nessa armadilha, muitas vezes, de, por exemplo, estar buscando muitas coisas materiais e muitas vezes eu esqueço das espirituais, que é o principal, né? Aí tem uma velha frase que minha mãe dizia quando eu era criança, e eu ficava pensando nessa frase, e até hoje eu escuto a voz dela no meu coração, né? no meu espírito, dizendo: de que vale o mundo, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Não, a minha mãe dizia assim, meu filho, não era outra frase, ela dizia assim: meu filho, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada, não vale nada. E aquilo ficava no meu coração. E até hoje eu lembro dessas palavras da minha mãe. Hoje eu tenho 52 anos, né? Minha mãe já partiu para a glória, já está descansando, meu pai também. Mas as palavras da sabedoria deles ficou no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Realmente, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, agora sim, e perder a sua alma? Muitas vezes a gente está tão concentrado em buscar, né, o conforto físico, tanto para a gente que é casado, para a sua família, que a gente se esforça tanto e o dia todo passa tão rápido entre os dedos. Muitas vezes esquecemos até de orar, né, de buscar a palavra, de ler a palavra, porque para a gente encontrar tempo para ler a palavra é uma briga constante do espírito contra a carne. Que a carne ela busca só o conforto presente, só material. E o espírito ele vê a nossa vida espiritual, o eterno, a eternidade. Então é bem importante que a gente busque as coisas dos céus, primeiramente elas, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. E tem aqui também, se você for analisar aqui, em João 3, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então, em João 3, 27, vamos lá. Eu estou sem o óculos, ver se eu consigo ler. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. E aqui ele ainda continua dizendo assim, porque ele foi interrogado pelos discípulos, né? E estavam discutindo, porque Jesus estava também batizando no outro lado, né? No outro rio, e ele estava, os discípulos perguntando se era lícito, né? Ser batizado por Jesus, e era outra pessoa que estava batizando que não era João. Então João respondeu a ele isso aí, porque ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. E ainda mais ele acrescentou aqui em seguida que o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo, né? Então ele estava se referindo a quem é o noivo? Jesus. Jesus é considerado um noivo e a sua igreja é a esposa de Cristo. Então, quando João se refere a Jesus como um noivo, ele está dizendo que ele era o amigo, ele era o propulsor de Cristo. Então, ele antecedia a chegada de Cristo. Mas era necessário que após a vinda de Cristo, que ele diminuísse e Cristo crescesse. Entendeu? Porque ele anunciou o Evangelho, a vinda do Cordeiro, que ele viria, e ele veio. Então, a partir dali, ele explicou para os discípulos que nada do céu seria dado ao homem se do céu não tivesse vindo, né? E Cristo estava pregando a palavra que veio do céu, porque Cristo é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne.
e habitou entre nós. E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a própria palavra de Deus cumprida, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de Cristo não há necessidade mais, não houve mais necessidade de, digamos, de sacrifício, porque ele já era o próprio sacrifício vivo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que se entregou, morreu por mim e por você. Então, felizes daqueles que acreditam na palavra de Deus, que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que esses não terão a vida eterna com Cristo, serão salvos. Mas aqueles que não acreditar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, Filho de Deus, será condenado. Deixa eu falar para vocês, essa passagem eu li para que vocês entendessem que tudo que a gente tem é dado por Deus. Mas aquilo que a gente corre atrás demais, muitas vezes, é só vaidade. O ser humano, infelizmente, nós temos esse defeito. A gente nunca está satisfeito com as bênçãos que já recebemos. Porque a bênção que já chegou, em poucos dias, ou com um mês, um ano, para a gente já ficou obsoleta. Então você quer mais, quer mais e mais e mais. Não estou aqui fazendo apologia à pobreza nem ao comodismo, não. É normal que o ser humano procure sempre estar progredindo também, né, financeiramente. Eu quero dizer a vocês que a gente tem que primeiro buscar a sabedoria que vem do alto, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, sem que a gente fique tão ansiosos por isso e por aquilo. E muitas vezes Deus já nos abençoou, é que a gente não percebe, porque o homem ele vive numa constante busca por algo que não completa um espaço vazio que tem no seu coração. Porém, esse espaço vazio que está no teu coração, que às vezes está no meu coração, é justamente a falta da presença de Deus. Como assim, irmão Jesus? Porque muitas vezes a gente está tão ansioso digamos, alcançar um projeto, realizar um sonho aqui na Terra, porque muitas vezes esquecemos de deixar Deus administrar também a nossa vida. Lógico que o possível, Deus quer que nós façamos. É tanto que é uma passagem que diz, ele adverte contra os preguiçosos, né? Para que vá ter com as formigas e veja como elas são sábias e como elas trabalham no inverno trabalham no verão para ter providência no inverno. Quando ele fala isso, ele quer que a gente procure sim buscar o necessário para que a gente viva com conforto, sim, trabalhe, não fique acomodado. Porém, que a gente não precisa também estar tão escravo dos bens materiais, tão escravos digamos, a ponto de você não viver o que Deus quer que você viva, que você veio, que você busque a Ele, que você seja feliz com a sua família, que você tenha espaço para brincar com seus filhos, com seus netos, se já tiver netos. Deus quer que você seja feliz e no que Ele já te concedeu. E o que Ele vai te conceder virá para você. Você pode ter certeza quando você bota Deus em primeiro lugar. E não se apega tanto aos bens materiais. Porque os bens materiais, eles são importantes para a gente ter um conforto e garantir um futuro melhor para os nossos filhos. Porém, eles são passageiros, né? Eles ficarão aqui. A eternidade é que essa será para sempre. E a palavra de Deus também nos diz que a gente angarie tesouros no céu, para a gente juntar mais tesouros no céu. Quando Deus fala isso, que a gente junte tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não consome, né? E o ferrugem não come. Que onde estiver o teu tesouro estará também o seu coração. Ele está nos advertindo para que a gente busque primeiro o reino dos céus, para que a gente busque andar em santidade, estudar a palavra, meditar de noite e de dia, né? Pregar o santo evangelho, dar testemunhos bons, amar ao próximo como a nós mesmos, principalmente amar ao próximo, né? Porque o amor depende de todas as dos profetas, todas as pessoas, nós temos que amar.
Como é que a gente pode dizer que ama o nosso Deus? Eu amo a Deus, sim. Eu amo a Jesus, sim. Eu aceitei Jesus, sim. Porém, a gente aborrece o nosso irmão. A gente não tem amor. Quando a gente ama alguém, a gente também se coloca no lugar dele, para sentir a dor dele. Por isso que o amor muitas vezes esfriou em nossos corações, porque hoje em dia a gente não quer sentir a dor do nosso próximo. A gente ter compaixão das pessoas é importante, né? Não está dizendo que a salvação vai ser por obras. Ah, porque eu sou bonzinho, faço caridade. Não. Mas também é importante que as obras aconteçam de caridade na nossa vida, certo? Então é importante que a gente sinta a dor do nosso próximo, que a gente se compadeça do nosso irmão, né? Por exemplo, quando você, no meu caso, eu sou empresário, eu tenho pessoas que trabalham para mim, né? Não para mim, mas trabalham para elas, porque elas trazem pão de cada dia através do trabalho delas. Porém, o trabalho delas me serve para que eu também sirva outras pessoas, no caso da construção civil, para que faça uma casa de qualidade para as pessoas que a gente oferece esse trabalho, né? Então, um depende do outro. Então, eu tenho que ter amor pelo meu próximo, a ponto de valorizar o seu trabalho, sabendo o quanto é árduo e o quanto é difícil, né? Para que a gente também entenda a necessidade dele e o esforço que ele faz para trazer o melhor para aquela empresa. É importante que o funcionário também entenda que ele não está trabalhando para mim, ele está trabalhando sim para ele. Quanto mais ele faz as coisas bem feitas, cresce o seu nome e as pessoas vão receber um trabalho de qualidade. Quando o funcionário só trabalha pelo dinheiro, o trabalho se torna árduo e ele pensa somente que o patrão está indicando. Ele não entende que o bom trabalho dele serve ao seu próximo e ele, com o fruto do seu trabalho, não faltará emprego, porque ele será bem visto pelo patrão e por outras pessoas que forem indicadas pelo patrão, se no caso ele precisar de uma indicação, e a ponto de ele trazer o pão para a sua família, o seu trabalho, o suor do seu rosto. Então ele é patrão dele mesmo. Se ele encarar assim, cada vez mais ele ficará feliz no seu trabalho. O dia não ficará árduo e nem ficará tão grande para terminar o dia, né? Então é importante, pessoal. Eu estou um pouco resfriado e está um pouco cedo, só um minuto, desculpa. Então, pessoal, nós somos humanos. É importante a gente lembrar disso, das nossas limitações humanas, né? Mas ainda na concepção humana a gente tem que entender que sem Deus não somos nada. Então é importante a gente lembrar que precisamos sim de Deus o tempo todo, não é verdade? E a gente também ser feliz com o que Deus também nos proporciona, né? Não estou dizendo que você vai se acomodar e não fazer mais do que vier para as tuas mãos. Mas tudo que Deus colocar nas tuas mãos, você faça com dignidade, com responsabilidade, com seriedade e com amor ao próximo. Quando você faz isso, os frutos vêm porque são consequências dessas sementinhas que você planta todos os dias. O dinheiro vai vir, a recompensa virá do seu fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto, que você fez com dignidade e com honestidade para com as pessoas. E quando a gente magoar o nosso irmão, a gente tem a humildade de pedir perdão a Deus e também ir até Ele pedir perdão a Ele. Se Ele vai te perdoar, aí também já é uma questão dele. Porque o perdão, pessoal, é obrigação nossa pedir. Nos presentear com o perdão é um presente que o nosso próximo nos dá. Ele não é obrigado a nos perdoar. Mas se Ele nos perdoar, o seu coração será aliviado, o nosso também. Porém, a nossa obrigação é pedir. Então é necessário que a gente tenha sempre essa comunhão com as pessoas, com o próximo, e observar que tudo que vem para a tua mão, a gente faça com dignidade. E que nada virá para você se do céu não lhe for dado. E tenha muito cuidado com as riquezas materiais, porque não estou fazendo apologia à pobreza, como eu já disse. Mas muitas vezes a gente, por estar conseguindo bens materiais, a gente se aprisiona num ciclo virtuoso de querer buscar cada vez mais, se escravizar no trabalho cada vez mais. E tenha cuidado, porque muitas vezes o excesso de trabalho pode roubar anos, dias de sua vida preciosos que você poderia
estar ao lado das pessoas que você ama. Trabalhe para ter o sustento, trabalhe para ter o necessário para a tua família, mas não esqueça do principal, que é o reino dos céus e também da sua família. Um abraço, que Deus abençoe. Essa foi uma singela palavra que eu falei hoje para você e eu tenho certeza que tocou o seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo mais um dia, Senhor. Porque eu sei que todos os dias é um presente que o Senhor nos dá, por isso que tem esse nome presente, porque é uma dádiva que o Senhor nos dá para que sejamos pessoas melhores, para que vivamos em comunhão, para que servimos ao nosso próximo, para que a grande mensagem que o Senhor nos pregou foi de servidão, que o Senhor abriu mão dos céus, abriu mão do conforto para estar aqui na terra e passou por tudo calado e serviu. Lavou também os pés dos apóstolos, nos dando tantos exemplos de humildade e de servidão, que o maior serve ao menor. E que a gente se alegre em servir, que a gente se alegre em poder ajudar, e que a gente se alegre na Tua presença, Senhor. E que esse dia seja um dia abençoado por Ti, que eu sei que já está sendo abençoado, porque enquanto dormíamos o Senhor preparou um nascer do sol, uma aurora, um dia maravilhoso. Que o Senhor esteja presente na vida de todas as famílias, todos os casais, em todos os filhos. Que o Senhor visite os hospitais, Pai, que é o que te pedimos. Visite também as cadeias, visite também as pessoas que precisam de Ti, ó Pai, em todos os cantos. Visite os alunos, ó Pai, das escolas, dando livramento e dai também sabedoria aos professores para lecionar, Pai. Abençoa também, Pai, todas as profissões, o padeiro, a dona de casa, todas as profissões que hoje acordam nesse momento para o trabalho. Dai saúde, Pai, de sabedoria e livramento a todos. Abençoa os meus funcionários, ó Pai, os meus pedreiros e ajudantes da nossa empresa, para que eles não se machuquem, para que eles trabalhem, Senhor, com o livramento que vem dos céus, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoa a minha família, as minhas filhas, a Stephanie, a Jennifer, o seu esposo, a Priscila, meus netinhos, o Carlinhos, o Cris e ao seu esposo. Abençoa a Jéssica também, o seu trabalho, a sua saúde. Abençoa a Thaís também, o seu trabalho, o seu estudo, a sua saúde. Abençoa também o meu filho Jefferson, com saúde, sabedoria, trabalho e paz. Abençoa também os meus irmãos missionários que vivem pregando o Evangelho nos 4 cantos do mundo. Abençoa o irmão Nelito, Pai, com saúde, com alegria e com paz e livramentos nas estradas. Abençoa sua família também. Abençoa meu irmão Magé e sua família, Nele e sua família, João Batista e sua família, Nenê Geraldo e sua família, Severina e sua família e todos os nossos irmãos. Abençoa todo o povo, Pai, em geral. É o que te pedimos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Sou vaso de barro, mas vem Espírito Santo, enche este lugar. Com tua glória vem nos transformar. Em cada coração faz tua morada.